Olá, o tema dessa aula é alelos múltiplos. O fator ABO do sangue humano é um exemplo desse tipo de herança. Bom, aqui nós temos um quadro mostrando os 4 tipos sanguíneos do sistema ABO. Então, grupo A, o grupo B, grupo AB e grupo O. Indivíduos do grupo A se caracterizam por apresentarem na superfície de suas hemácias uma glicoproteína, nós vamos chamar simplesmente de substância A, que aqui está representado por bolinhas. Quem é do grupo B tem a substância B, representada por quadradinhos. Quem é AB tem tanto as bolinhas quanto os quadradinhos, e quem tem O não tem nenhuma dessas duas substâncias. A substância A na membrana das hemácias das pessoas de sangue A são naturais para essas pessoas e, portanto, o sistema imunológico dessas pessoas não irá atacar essas hemácias, mas atacará hemácias que têm substâncias diferentes. Por exemplo, se essa pessoa de sangue A receber hemácias B, essas substâncias quadradinhas não são reconhecidas pelo sistema imunológico do indivíduo A como sendo próprias. O que esse indivíduo vai fazer? Os glóbulos brancos do indivíduo de grupo sanguíneo A irão produzir anticorpos anti-B que atacarão as hemácias B. E o sangue irá aglutinar, tá bom? Então, quem é A tem na membrana da sua hemácia aglutinogênios ou antígenos A. É natural para ele, pode ser estranho para outros. E produz anticorpos anti-B, que é estranho para ele. Quem é B tem na membrana da sua hemácia B e produz anti-A, que é estranho para ele. Quem tem AB tem tanto A quanto B na hemácia e não produz nenhum anticorpo, afinal, ele acabaria destruindo o próprio sangue. Quem tem sangue O não apresenta nem A nem B na sua superfície de hemácia. Portanto, embora não tenha nenhum aglutinogênio, ele produz anticorpos contra os dois que são estranhos para ele. Assim, quais seriam as transfusões possíveis? Pessoas de sangue O podem doar e receber de sangue O. A mesma coisa acontece com A, com B e com AB. Tipos de sangue iguais são as melhores transfusões possíveis. No entanto, se você lembrar, quem é sangue do tipo O não tem na hemácia nenhuma substância estranha, nem A nem B. Então, todo mundo pode receber o sangue de indivíduos O, tá? Então, o indivíduo O pode doar para todo mundo. O AB, ele tem tanto A quanto B na hemácia, então ele pode receber também de quem é A e também de quem é B, porque ele reconhecerá as duas tranquilamente. Como o O pode doar para todo mundo, ele é chamado de doador universal. O AB, que pode receber de todos os tipos sanguíneos, é chamado de receptor universal. Bom, quando nós falamos em A, O, B e AB, nós estamos falando do fenótipo. Então, fenótipos são as características expressas ou expressadas pelos genes do indivíduo, tá? Então, quando a gente observa as hemácias, como nós vimos aqui nesse quadro, essas substâncias que têm hemácia são a expressão dos genes, ou seja, o fenótipo do indivíduo. Tudo bem? Assim sendo, o que nós temos aqui? 4 fenótipos determinados pela combinação de apenas 3 alelos, IA, IB e Izinho. A relação de dominância que existe entre eles é a seguinte: IA não domina IB, eles se manifestam conjuntamente, mas ambos dominam Izinho. Dessa forma, o sangue A, o indivíduo A, pode ter seu genótipo puro, IA, ou heterozigoto, IA-Izinho, IA domina Izinho. O indivíduo IB pode ser IB, ou heterozigoto, IB dominando Izinho. O AB tem tanto o alelo IA quanto o IB. Isso significa que ele manifesta tanto a substância A quanto a B. É um caso de codominância. Enquanto o indivíduo O, ele não tem nem A nem B, ele é Izinho, ele é o recessivo total. Como é que nós descobrimos qual o tipo sanguíneo de um indivíduo? Então, para nós descobrirmos isso, nós usamos uma lâmina de microscópio na qual nós pingamos 2 gotas de sangue do indivíduo, do qual nós queremos descobrir o tipo sanguíneo. Na primeira gota, nós pingaremos soro anti-A e na segunda, soro anti-B. Imagine que o resultado desse processo seja esse aqui, ó. Tenha ocorrido aglutinação na primeira gota que recebeu soro anti-A, positiva a aglutinação, e não aglutinou para a gota que recebeu o soro anti-B, negativo, portanto. O que isso nos mostra? Se o soro anti-A, que contém anticorpos anti-A, aglutinou o sangue, significa que o anti-A conseguiu se ligar na superfície da hemácia, causando então o processo de aglutinação. Então, quando eu pingo soro anti-A
e aglutina, isso garante que tem A naquela hemácia. Mas se tem A, pode ser sangue A ou AB. Por isso nós pingamos também o soro anti-B. Ao pingar anti-B, não aglutinou. O que significa isso? Que o anti-B não conseguiu grudar na hemácia, não conseguiu atacar a hemácia, significando então que não tem B. Então, quando nós pingamos um soro, por exemplo, soro anti-B, e aglutina é porque tem B, não aglutina, não tem B. Esse resultado, então, está representado aqui. Então, vamos lá. Se eu pinguei anti-A e aglutinou, tem A. Então, pode ser A ou AB. Se eu pinguei anti-B e não aglutinou, não tem B. Então, se só tem A, o indivíduo é sangue tipo A. Aqui, pingamos anti-A, não aglutinou, negativo. Então, não tem A. Pingamos anti-B aqui e aglutinou, significa que tem B. Se não tem A, mas tem B, ele é sangue tipo B. Quando aglutinam ambos as gotas de sangue, significa que pingando anti-A e aglutinou, tem A. Pingou anti-B e aglutinou, tem B. Se tem A e B, o sangue é tipo AB. E o sangue tipo O não tem aglutinação em nenhuma das duas gotas, porque o anti-A não encontra A e o anti-B não encontra B, não aglutinando em nenhum dos dois casos. Tá bom? Bem, agora você vai fazer um exercício para ver o que aprendeu. Vamos lá?